Convidamos agora Lia Cipaúba Proença Brusadin para falar a sua comunicação sobre usos e funções da mascarilha na escultura policromada devocional ibero-americana, paralelo entre Brasil e Equador. Lia é doutora em Preservação do Patrimônio e Cultura da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora e professora da especialização em Conservação e Restauração de Escultura Policromada Devocional na Universidade Santa Úrsula, em São Paulo. Obrigada, professor, pela apresentação. Boa tarde a todos. É um grande prazer. Está dando para escutar? Mas para mim? É um grande prazer estar aqui, mais uma vez, apresentando no SEIB e podendo trocar e aprender com todos vocês. Hoje, o que eu vou falar um pouco é uma pequena parte da minha pesquisa de mestrado e doutorado, que foi orientada pela professora Regina, e eu trouxe aqui para trocar com vocês essa ideia desse contexto ibero-americano, que eu acredito, ao meu ver, é um campo ainda profícuo e tem bastante coisa para ser investigada, para ser vista no campo das artes, especialmente da escultura devocional. Aqui eu até coloquei uma foto que é do acervo do Museu de Arte Colonial de Quito, que foi onde eu fui fazer uma pesquisa em loco. Então, vocês vão ver algumas fotos que fazem parte desse acervo, né, que possuem essa técnica da máscara metálica, conhecida por mascarilha. Bom, as mascarilhas, elas são uma técnica espanhola do século XVII e XVIII. O próprio nome, né, o próprio termo é espanhol. No Brasil, se conhece pouco sobre essa técnica. Existem poucos estudos que falam dela. Na verdade, eles citam, eles não explicam, né? Eles falam a respeito dela, mas não tem uma explicação. E quando eu comecei a pesquisar, as referências que eu encontrei na época que eu estava fazendo mestrado, que eu terminei em 2014, eram somente sobre a escola de imaginária Quitenha. Então, eram essas as referências que eu tinha. Por isso que eu fui fazer essa pesquisa em loco lá no meu doutorado. Então, o que consiste basicamente essa técnica? Ela consiste na colocação de uma máscara feita de metal a partir de um modelo, né? Ela vem da técnica da modelagem. Ela é encaixada ao crânio de madeira da escultura, ou seja, né, a gente conhece aqui no Brasil, né, a técnica que você secciona o bloco para fixar os olhos de vidro. No caso aqui desse tipo de escultura, essa parte da face, que seria de madeira, ela não é talhada, ela é descartada para receber a máscara de metal. E a outra função dessa máscara era para amparar, para segurar os olhos de vidro. Como eu disse, em Quito tem um vasto acervo de imagens com máscaras de metal. Ele é muito grande. E o interessante é que, quando eu fui para lá fazer a pesquisa, para você saber se a escultura ela tinha essa máscara de metal ou não, né? Nossa, a preservação, a gente vai tremer um pouquinho, né, quando eu falar isso, mas você toca com os dedos, né, mede a temperatura da imagem para sentir se é de metal ou não, porque ele é mais frio que a madeira. Então, é assim mesmo, a gente foi tocando e vendo qual que tinha máscara de metal ou não. Quem me recebeu lá foi a diretora do Museu de Arte Colonial de Quito, a Jimena Carcelão. Outra questão interessante, que em Quito, esse termo mascarilha, a gente conhece aqui para essas máscaras que são feitas de metal. Lá, o termo mascarilha também é utilizado para as máscaras, que eles chamam, que são de madeira, ou seja, para aquele bloco seccionado, talhado, que faz parte da cabeça, né, a face, que é depois, novamente, fixada ao crânio de madeira para a colocação dos olhos de vidro. Uma questão importante para se falar sobre a escultura que possui essa técnica, e aqui vocês estão vendo, né, uma imagem do menino triunfante, é que ela sempre se encontra em bom estado de conservação, e esse é um detalhe importante para a minha pesquisa. Aqui, no caso, foi uma intervenção que foi retirada a policromia do rosto, por isso que o metal está aparecendo, tá? Isso foi uma intervenção, mas, geralmente, ela está sempre aderida com um bom acabamento.
Então, quais que são as características das esculturas em Quito com máscara metálica? Elas podem ser de diferentes tamanhos, pequeno e grande porte. Elas, né, são utilizadas para a colocação dos olhos de vidro. Os cabelos são sempre talhados, tá? Tanto na parte do metal, né, que é feito com a técnica de fundição na máscara, quanto na madeira. E elas sempre foram feitas, isso foi uma espécie de uma regra, para santos, santas, virgens e meninos, nunca para cristos, tá? Isso quem fala são os pesquisadores de Quito. E realmente lá não há Cristo com máscara de metal. Aí entra uma questão importante. Num caso, né, eu estou fazendo esse paralelo entre Quito e Equador. No Brasil, como eu disse, essa técnica é rara, ela é pouco conhecida. Existe somente um conjunto escultórico que possui essa técnica, que são os Cristos da Paixão do Carmo de Ouro Preto. Ou seja, são Cristos. Certo? Essas imagens, elas são de tamanho natural, de variadas técnicas construtivas, de talha inteira e de vestir. E outra questão que diferencia elas das imagens de Quito é que esses Cristos do Carmo de Ouro Preto aqui no Brasil, eles têm cabelo natural, ou seja, cabeleira, peruca. Tá? Eu já vou mostrar uma foto para vocês dele. Então, aí entra esse contraponto, né? Eu estava querendo buscar referência para entender. E outra parte fundamental é que o estado de conservação dos Cristos do Carmo de Ouro Preto, especialmente na região do metal, da face, da máscara, a pintura, a policromia se encontra em desprendimento. Acho que muitos devem conhecer esse conjunto que fica nos retábulos laterais da igreja da Ordem Terceira do Carmo. Bom, então aqui vocês têm uma foto para exemplificar. Essa é uma Imaculada Apocalíptica, que é uma devoção forte em Quito, né, santa padroeira deles, e era uma imagem que estava em processo de restauração na época. Então, não sei se dá para ver aqui. Então, a gente tem aqui a máscara metálica. Geralmente, então, é o que eu falei, a técnica da modelagem. Né? Essa técnica, ela se diferencia da arte torêutica, que é aquela feita com cinzel, martelo. Não, ela é a técnica de fundição, de você vazar o metal, você fazer um modelo de argila, especialmente de cera, fazer um molde, um contramolde de gesso, barro, areia, e até havia alguns de madeira, e vazar o metal a partir da técnica de fundição. O metal mais utilizado foi o chumbo, pelo fato dele ser maleável, ele pode ser fundido a uma temperatura mais baixa, e ele tem boa liga com outros metais, e ele precisa ter liga com outros metais, porque, como ele é muito maleável, ele precisa de ter liga com zinco, estanho, para ele ficar mais estruturado. Então, aqui nessa máscara, nós temos, né, os orifícios para aparecer os olhos de vidro. E quando o escultor ia fazer a máscara, ele deixava essa parte com alguma obstrução, ou depois ela era serrada, depois de pronta. Uma coisa que é interessante também, que eu vi em Quito, que eles chamam, né, nós aqui no Brasil, a Beatriz está de prova, a gente chama da cera, para fixar os olhos de vidro utilizada, chamava cera do Equador. Lá eles chamam de cera da Nicarágua. Eles acharam super engraçado a gente chamar de cera do Equador, mas, enfim, né, cada um do país que está mais longe de si chama. Né? Então, nós temos essa região para aparecer os olhos de vidro. Aqui vocês estão vendo a parte do metal. E aqui esses dois buraquinhos, porque, geralmente, essas máscaras elas eram recolocadas, né, para depois serem policromadas, né, com cravos, tá? Cravos de metal. Aí o policromador pintava e ficava pronta. O Quito, no período colonial, ele foi um polo autossustentável e exportador de imagem sacra, especialmente de imagem em metal. Por quê? Pelo fato de ser essa técnica da fundição e modelagem, era uma técnica rápida, né? Ou seja, a produção era mais rápida, era uma produção em série, e supria a demanda local e externa. E, além disso, os resultados obtidos com esse tipo de material eram bons resultados, eles agradavam aos encomendantes. Então, Quito
no começo, essa técnica, apesar de ser de origem espanhola, ela começou a produzir para si mesmo, mas depois ele produziu tanto que ele passou a exportar para os países vizinhos, Peru, Venezuela, Colômbia, indo para o Chile, México, Panamá, e depois disso eles passaram a exportar para a própria Europa, para a Espanha e para a Itália. Tá? Então, apesar da origem ser espanhola, você encontra imagens na Espanha de origem quitenha. E aí a minha questão era a seguinte: será que tem relação entre os cristos do Carmo de Ouro Preto com com Quito, né? Será que a máscara veio de lá? Não há nenhuma rota comercial, nenhum circuito comercial entre Quito e Brasil. Tá? Então, eu fui tentar aprofundar minha pesquisa, porque até o mestrado, doutorado, não tinha muita publicação sobre isso. O ano passado saíram 2 publicações de origem espanhola. Uma delas é do professor Adrián, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui no Brasil. E aí ele vai falar sobre a técnica da modelagem, de utilizar essas mascarilhas em esculturas. Então, por isso, eu busquei por esse antecedente andaluz, para ver se eu conseguia, não só em Quito, mas achar alguma referência para essas esculturas. Por quê? O que acontece? Havia essa técnica, isso são os estudiosos que dizem, de modelagem, eles acreditam que tiveram sua origem em Sevilha, na região da Andaluzia, pelo fato de lá ter muita exploração de metal, especialmente de chumbo. E, provavelmente, os escultores começaram a ter contato com a técnica da fundição lá. Por isso, eu destaco esse escultor, que é o Pedro de Lugo Albarracín, que, na verdade, ele é de Nova Granada. Ele é da Colômbia, atual Colômbia. Só que ele é um escultor de ascendência andaluza. E os estudiosos dele acreditam que ele teve contato com a técnica da fundição em Sevilha, tanto na produção de cineira, de objetos de metal, de artilharia. Aí a gente pode até fazer uma relação com o mestre Valentim aqui no Brasil, né, que fundiu as primeiras imagens de metal na Casa do Trem, né, de chumbo com estanho, apesar dessas peças do mestre Valentim não ter relação com os Cristos do Carmo. Aí por que eu trouxe justamente esse escultor? Porque esse Cristo dele, que eu mostro aqui essa foto, ele se aproxima não na fisionomia, mas na técnica construtiva dos Cristos do Carmo de Ouro Preto. Primeiro, é um Cristo. Segundo, possui cabeleira natural. Diferente das esculturas quitenhas, que a gente não encontra nada. Tá certo? Mas, como eu disse, mesmo na Espanha, a grande maioria das peças em metal são de origem quitenha, tá? Que tem essa técnica das mascarilhas. Então, pensando, né, nessa questão, né, da produção, dos usos e das funções das mascarilhas, existem 2 correntes dialógicas, que são correntes tanto de historiador da arte, como de museólogos e conservadores e restauradores, e elas são dialógicas. Elas trabalham com a ideia, né, de que se começou a produzir essas obras com a máscara de metal, né, especialmente de chumbo, para suprir a demanda, ou seja, havia uma grande demanda no período colonial por obras sacras, então se produzia essas peças ou que elas eram vendidas prontas ou por partes, tá? E aí entrava as máscaras metálicas. E também pelo fato dessas obras, que foi o que mais me intrigou, né? Até a Regina também, eu lembro na época, do acabamento da policromia sobre o metal, seu acabamento brilhante, tal qual uma porcelana. E nos Cristos que eu vou mostrar na foto, na sequência do Carmo de Ouro Preto, não é assim. Então, esse tipo de técnica era muito utilizado para a Virgem, porque era um acabamento muito delicado e brilhante. Então, eu fui para Quito para perguntar, né, se eles tinham algum estudo, como que dava esse acabamento tão perfeito. Essa peça aqui é um rosto que pertence, não sabe se é de um anjo, do menino, ele pertence ao acervo pessoal da Jimena Carcelã, e tem a frente e o verso dele.
Então, eu vou colocar aqui já na foto do Cristo, do Carmo de Ouro Preto, para vocês compararem com essa santa que tenha. Primeiro, logo de primeira, você já vê que o tipo, a fisionomia do tipo que tem é muito diferente do que a gente tem aqui no Carmo, certo? E a questão do acabamento, que me chamou a atenção. O que acontece? Depois que a máscara é pronta, isso é história oral, né, relato oral, não tem nenhuma comprovação científica para isso, tá? Isso foi o que eles me narraram, o que eles me contaram. Então, depois que a máscara estava pronta, antes de colocar as camadas da policromia, o policromador ele fazia uma mistura, ele preparava um suco de alho e passava uma demão por cima do metal. O suco de alho tinha a função de fazer com que essa policromia aderisse ao metal e não se desprendesse, e também permitia com que esse metal não oxidasse muito. Aí eu fiz uma pesquisa, né, sobre qual a origem do uso do alho na pintura. Aí o que eu encontrei foi no manual do século XV, do Cennino Cennini, e do século XVII, do Francisco Pacheco, né, falando do uso de cabeça de alho amassado para vernizes mordentes, para fixar a folha de metal à pintura. Tá? Foi isso que eu encontrei, mas não tem nenhuma comprovação científica. Outra questão que era feita pelo escultor é que eles utilizavam para fixar a máscara de metal ao crânio de madeira cravos de forja que eram utilizados como ânodo de sacrifício. Isso aí é quimicamente falando, mas eu vou dar uma explicação aqui a grosso modo. Tá? O cravo como ânodo de sacrifício, ele era geralmente... Desculpe, professor, o tempo esgotado. Tá. Só vou falar essa última frase, aí eu acabo, tá bom? Eles tinham um poder de redução menor que o da máscara, então eles oxidavam no lugar da máscara de metal, certo? E isso não é encontrado nos cristos que eles estão oxidados. Até essa própria camada branca é da oxidação. Então, para concluir, o que eu vejo é que as máscaras do Cristo do Carmo de Ouro Preto, elas não vieram importadas de Quito. Provavelmente, elas vieram da Europa. E as esculturas elas foram montadas aqui. Tá? E essa técnica da máscara, ela faz parte dessa diversidade de técnicas construtivas que a gente tinha do Barroco, né? Dessas trocas do universo europeu moderno. Tá? Então, era mais uma forma de você dar um maior dramatismo e realidade para essas esculturas. Então, desculpa que eu passei o tempo. Eu queria agradecer. Essa pesquisa ela não está acabada. Tá? Eu vou dar continuidade a ela no meu pós-doutorado que eu vou fazer na Universidade da Flórida, Estados Unidos. E quem tiver alguma coisa para contribuir, vai ser muito bom. Obrigada e desculpa, viu? Obrigado.